Quem nunca ouviu falar que uma empresa vale 3 vezes seu EBITDA ou ainda que uma outra empresa foi vendida por 10 vezes o mesmo indicador, ou seja, 10 vezes o EBITDA? Se você já trocou uma ideia por aí, viu que alguns chamam o indicador de EBITDA, enquanto outros chamam de EBITDA, ou ainda tem gente que chama de EBITDA, mas todas as formas se referem ao mesmo indicador. Meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec e também sou especialista em valuation de pequenas e médias empresas e também valuation de marcas. Então, sobre o título do vídeo, o EBITDA é talvez o indicador mais adorado entre 9 entre 10 analistas financeiros ou até mesmo por entusiastas de finanças e investimentos. O indicador foi criado por John Malone ainda na década de 70 para tentar avaliar a geração de caixas de empresas de telecomunicações que eram intensivas em aportes de capital. Logo, o EBITDA se tornaria popular e o resto é história. Para quem não sabe ou ainda está tentando descobrir o que é EBITDA, EBITDA significa em inglês Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Já em português, EBITDA é traduzido como lagida ou lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Em tese, é um indicador bastante utilizado por gestores para analisar o desempenho das empresas e também, em alguns casos, hoje em dia já nem tanto, para avaliar executivos quando existe ali uma cláusula de bônus anual para esse executivo em cima do EBITDA. O EBITDA também é muito utilizado por analistas de indústrias que possuem muitos ativos, como propriedades, plantas e equipamentos, e também custos não caixa muito altos. E o EBITDA também é muito usado como um indicador de quanto que uma empresa consegue se endividar. Muitos banqueiros definem um empréstimo para uma empresa como uma porcentagem sobre o EBITDA. Banqueiros gostam do EBITDA também na hora de conceder empréstimos porque, em tese e eventualmente, o EBITDA, na crença deles, deve refletir o fluxo de caixa operacional em algum momento. Uma função que o EBITDA tem que pode ser considerado útil é analisar e comparar empresas e indústrias, porque ele consegue eliminar os efeitos de financiamento e decisões contábeis. Eliseu Martins, um grande autor na área contábil e de finanças, reforça essa ideia de que o EBITDA pode servir como uma comparação de resultados de empresas de diferentes países. Até o próprio Eliseu comenta que, em tese, o EBITDA poderia ser equivalente ao conceito de fluxo de caixa operacional da empresa, medido antes do imposto de renda. Mas como o EBITDA é feito por regime de competência e não fluxo de caixa, partes das receitas consideradas no indicador podem não ter sido recebidas, assim como parte de despesas podem não ter sido pagas. Então, para uma descrição melhor e mais precisa, de acordo com Eliseu Martins, o EBITDA pode ser considerado como um indicador do potencial, e vamos pôr aqui ênfase no potencial, de geração de caixa proveniente de ativos operacionais. Ou seja, o que o autor quis dizer é que o indicador, o EBITDA, pode indicar o potencial de geração de caixa, mas não significa que é a mesma coisa que a geração de caixa no período. Para calcular o EBITDA, alguns autores mais antigos seguem a seguinte fórmula: EBITDA é igual ao resultado ou lucro líquido do período mais despesas de depreciação, mais despesas de exaustão, mais despesas de amortização, mais despesas financeiras e mais imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Porém, você consegue encontrar algumas versões mais resumidas da fórmula, onde EBITDA é igual ao lucro operacional mais depreciação e mais amortização. Essa fórmula é a mais usada amplamente no mercado hoje em dia. Se você tem uma empresa e está pensando em vender, comprar parte do seu sócio ou até organizar a sucessão, existe uma pergunta que manda em todas as outras: quanto que a sua empresa realmente vale? Na Valutec você tem dois caminhos, dependendo do que você precisa nesse momento. Primeiro, você pode fazer pela nossa plataforma, onde você consegue gerar um valuation com rapidez. É ideal para quem quer apoiar uma decisão sem abrir mão de uma ferramenta desenhada exclusivamente para isso. Ou segundo, se o seu caso exige mais profundidade, eu mesmo posso fazer seu valuation da maneira tradicional. Aqui entra uma análise bem mais completa, com ajustes à sua realidade e à realidade da sua empresa.
Todas as premissas e cálculos são altamente justificados e transparentes. O resultado desse trabalho é um laudo de valuation pronto para negociação, contrato ou ainda apoiar uma decisão de importância estratégica. Caso tenha interesse, entre em contato conosco, o link vai estar na descrição. Voltando ao assunto do vídeo, então, uma pergunta que eu recebo com certa frequência é qual margem EBITDA é a ideal para minha empresa ou qual é um bom EBITDA? E apesar de não existir uma resposta certa, alguns consideram um bom EBITDA ser pelo menos 2 vezes as despesas financeiras, né? No caso de quando a empresa ali possui bastante empréstimo junto a bancos, né, financiamentos. Já outros consideram algo entre 15 a 20% como uma margem EBITDA ideal, mas isso depende de vários fatores como indústria, tamanho da empresa, estrutura de capital e várias outras coisas. Agora que você já sabe o que é EBITDA e como calcular, vamos falar dos cuidados que você deve ter ao tentar utilizar o EBITDA para os seus objetivos. Antigamente, quase ninguém criticava o indicador, mas recentemente, principalmente no LinkedIn, né, uma corrente maior de profissionais está começando a abrir o olho em relação aos problemas de utilizar o EBITDA. Começar a listar então de maneira extremamente resumida, o EBITDA é um dos indicadores mais utilizados para fraudes contábeis. Além de ser uma métrica de valuation extremamente limitada, pois o EBITDA não consegue de maneira nenhuma demonstrar de fato se a empresa possui uma lucratividade boa, após pagar toda a operação e ainda remunerar os sócios e provedores de capital, além de tentar continuar mantendo a empresa ativa e expandindo, ou seja, computando os reinvestimentos necessários. Além disso, vários dos maiores investidores do mundo e executivos, como Warren Buffett e Charlie Munger, eles não economizam críticas na hora de falar mal do próprio EBITDA. Ou seja, na hora de colocar o próprio dinheiro em jogo, muitos investidores ignoram o EBITDA totalmente. Aproveitando, recomendo fortemente que você leia o nosso artigo EBITDA, conheça o pior indicador para fins de valuation. Nele eu explico de maneira compreensiva porque eu considero o EBITDA uma péssima escolha quando o assunto é valuation de pequenas e médias empresas. E também porque eu digo que o EBITDA é poderoso por fora, mas vazio por dentro. E se você também puder assistir o nosso vídeo que fizemos especificamente falando porque EBITDA é um péssimo indicador de gestão e valuation na maioria dos casos, o link do vídeo vai estar na descrição. E nesse vídeo eu explico com muito mais propriedade e profundidade as limitações e as desvantagens de você utilizar o EBITDA para fins de valuation ou qualquer decisão estratégica. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.